muito provavelmente está em Washington. Muita gente ignora isso, mas enquanto a gente fica olhando para a Selic, o mundo inteiro está de olho no que Jerome Powell e possivelmente o Kevin Warsh estão fazendo no Federal Reserve. Eu sou Ruth Gabriele, caloura de economia, e hoje eu quero te mostrar porque o Banco Central Americano é basicamente o sol do sistema financeiro. Se ele muda de curso, a bolsa muda junto. Para a gente entender como essa gravidade funciona na prática, a gente precisa analisar uma coisa básica: o dólar. O dólar não é só uma moeda, ele é como um seguro de toda a economia global. Quando o cenário fica mais incerto, o dinheiro corre para o mesmo lugar, os Estados Unidos. E não é por simpatia, é porque lá existem os títulos que o mundo considera os mais seguros, os do Tesouro Americano. O dólar é visto como uma moeda estável, com baixa volatilidade. Então, praticamente tudo no mercado global é precificado com base nele. Exportações, importações, contratos, tudo passa pelo dólar. Mesmo quando a China compra algo no Brasil, aquilo não é pago em yuan, é pago em dólar. No mercado financeiro, existe um conceito chamado taxa livre de risco. Não significa risco zero, isso não existe, mas representa um investimento com a menor probabilidade de calote possível. E hoje, quem fornece essa taxa livre de risco para o mundo inteiro são os títulos do Tesouro Americano. O mundo confia mais na capacidade de pagamento dos Estados Unidos do que de qualquer outro país. Agora entra o conceito mais importante desse vídeo: o custo de oportunidade. Imagine uma escada. No primeiro degrau, o mais seguro, estão os títulos do Tesouro Americano. Nos degraus de cima estão países como Brasil, México, Argentina e outros emergentes. Para alguém subir essa escada, sair do lugar mais seguro e ir para um país mais arriscado, precisa existir um prêmio. Se o Brasil pagar a mesma coisa que os Estados Unidos, por que alguém escolheria assumir mais risco? Então, quando os Estados Unidos decidem aumentar os juros, o degrau de baixo começa a pagar mais. Automaticamente, os países emergentes precisam oferecer um prêmio maior para continuar atraentes. Se esse prêmio não aparece, o investidor simplesmente desce a escada. Na prática, duas coisas acontecem. O dólar sobe porque o investidor precisa comprar dólar para investir lá fora. E o real, ele se desvaloriza. Isso acaba impactando toda a economia, mesmo a decisão tendo sido tomada lá fora. Tudo que a gente importa é pago em dólar. Então, se o real se desvaloriza, o trigo acaba ficando mais caro, o pão fica mais caro. E nem é porque o padeiro quis, é simplesmente porque a inflação de custo pesou. O custo subiu, não é opcional. Esse movimento pressiona o Bacen. Se o Brasil reduz muito os juros, enquanto os Estados Unidos mantêm os juros altos, o risco de saída de capital aumenta muito. Bom, isso ajuda a explicar porque a Selic se mantém alta quando os juros americanos estão mais elevados. Isso tudo chega no bolso de uma forma bem direta. O preço de uma ação hoje é a expectativa do que ela vai gerar no futuro, trazido para o valor presente. Para fazer essa conta, os economistas usam uma taxa de desconto. Quanto maior essa taxa, que seriam juros, menor vai ser o valor atribuído àquela ação no presente. Simplificando, os juros altos pesam no valuation. Simples assim. Agora, dentro desse cenário, é interessante analisar aqueles que são beneficiados e os que saem em desvantagem quando os títulos americanos sobem. Vamos começar pelas vítimas. O varejo, ele costuma sofrer muito com essa alta. Por quê? Porque boa parte do varejo brasileiro depende das importações para revender aqui dentro. Quando o dólar sobe, esse custo aumenta. Esse aumento acaba sendo repassado para o preço final aqui dentro. Resultado: produtos mais caros, consumo menor, margens pressionadas. É a inflação de custo aparecendo de novo, só que agora nas empresas listadas. Já o setor de tecnologia sofre por um motivo diferente. Empresas de tecnologia costumam ser empresas de duration longa, ou seja, o lucro delas tende a ser projetado para daqui a muitos anos. Quando os juros sobem, esse lucro futuro perde valor. Se uma empresa vai te gerar um lucro de R$100 para daqui a um ano, esse valor hoje ainda é relevante. Agora, se essa mesma empresa vai te gerar esse lucro de R$100 para daqui a 10 anos, o desconto seria muito maior. Quanto maior o prazo e a taxa de desconto, menor vai ser o valor presente da empresa. Por isso que o setor de tecnologia costuma sofrer mais quando os juros estão altos. É por isso também que muita gente olha esses momentos como ciclos. Quando os juros no Fed estão muito elevados,
o valor dessas empresas tende a ficar pressionados. Agora, quando esses juros sobem, o valor nas ações das empresas sobem consideravelmente. Não é regra, não aparece sempre, mas é um padrão que aparece bastante no mercado. Agora, entra um fator novo nessa história. O Kevin Warsh. O Warsh é visto pelo mercado como um perfil mais falcão, ou seja, mais duro em relação à inflação e mais confortável com essa ideia dos juros altos. Por isso, muita gente esperava uma continuidade desse cenário, mas depois do posicionamento do Trump, em 30 de janeiro, o mercado ele ficou mais cauteloso. Existe uma incerteza sobre quanto a política pode influenciar as decisões do novo chefe do Fed. E se tem algo que o mercado detesta, é a incerteza. Alguns discursos do Warsh sugerem que com o avanço da inteligência artificial, a produtividade da economia americana poderia aumentar. E se a produtividade cresce, a pressão da inflação tende a diminuir no longo prazo. Essa é uma das teses que sustentam a expectativa dos juros mais baixos no futuro. E para deixar tudo mais caótico, o mandato do Jerome Powell termina agora em maio. A escolha do novo presidente do Fed pode ser aquilo que o mercado estava esperando para mudar as expectativas. Porque no fim das contas, os juros americanos funcionam como a bússola do mundo. Quando eles mudam de direção, todo o sistema se reorganiza. Agora que você entendeu como os juros nos Estados Unidos influenciam o mundo inteiro, eu quero saber sua opinião. Você acha que o sucessor do Powell deveria manter os juros altos para segurar a inflação? Ou que ele deveria finalmente dar uma baixa de juros, aliviando o fôlego para os países emergentes, como o Brasil? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva e acompanhe os próximos. O mandato do Jerome Warsh. Kevin Warsh.